Nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo, trazendo aqui a vitória de hoje, aqui o pós-jogo dos comentaristas da rádio aqui, TV e ESPN Brasil, com o programa aí, troca de passe aí para vocês, as últimas notícias do Mengão. Consiga se aproximar de uma briga pelo título, que eu acho bem difícil, que é o Flamengo. E deu o Flamengo 1-0 contra o Vasco. Mas a impressão que dá, André, é que o torcedor do Vasco sai desse jogo com a sensação de que, poderia ter vencido, e dois, olhando para frente, aquela questão de perspectiva, olhar para frente e falar, olha, tá ali com 30 pontos, está na zona do rebaixamento, mas com boas possibilidades aí. Em relação ao humor de torcedor, é sempre difícil a gente fazer algum tipo de afirmação, né? Porque, é claro, é muito variável, mas o que dá para dizer é que esse é mais um jogo em que o Vasco não jogou mal, longe disso, em que o Vasco poderia ter conseguido um resultado melhor e se conseguisse empate ou até uma vitória sobre o Flamengo, dado o equilíbrio do jogo, especialmente a balança de oportunidades no segundo tempo, não haveria injustiça. Então, isso aconteceu com o Vasco. Se eu posso lembrar aqui, nos jogos contra dois dos melhores times do campeonato, contra o Palmeiras aqui em São Paulo e hoje contra o Flamengo. E certamente mais, mas esses dois jogos eles falam mais por causa da capacidade do adversário e daquilo que todo mundo pensa que pode acontecer quando uma equipe vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque e um clássico com o Flamengo no Maracanã. Ainda mais o Flamengo tentando recuperar seu bom momento, aparentemente recuperando sim, de fato, seu bom momento com a comissão técnica que acabou de chegar e conseguiu a segunda vitória em 2 jogos. Mas o Vasco deu muitos problemas ao Flamengo, o Vasco teve muita iniciativa, teve coragem, teve organização, se defendeu bem, criou chances, perdeu chances e perdeu o jogo em um lance. Um jogo que teve no seu trecho final uma situação completamente aberta em relação a quem seria o vencedor e poderia ter sido qualquer um. Mas isso contenta, isso satisfaz o torcedor que olha para a tabela e vê o Vasco hoje na zona do rebaixamento? Não, eu acho que não, porque, como vem se dizendo há muito tempo, a situação na qual o Vasco se colocou era tão ruim e tão complicada em termos matemáticos que o salto tem que ser muito grande para o Vasco atingir essa tranquilidade. Até 2 rodadas atrás, não havia nenhum time nessa faixa da tabela lutando para escapar que estava jogando mais do que o Vasco. E os resultados acompanhavam essa impressão, essa ideia. Você nunca pode dizer assim, não vai cair, ou vai. Você pode dizer isso dos 2 últimos, eu creio. Sim. Os demais, eu não consigo fazer, não consigo ter essa visão. Mas o Vasco passava a impressão de ser um time que, com a volta de São Januário, o ambiente que foi criado lá, as atuações do Vasco, etc. E hoje não jogou mal. E não dá para falar não mereceu perder, porque não houve nada de injusto na vitória do Flamengo. Mas se essa bola aí que desviou e entrou tivesse saído e o Vasco, numa das suas oportunidades, conseguisse um gol, a gente estaria falando aqui sobre uma vitória perfeitamente justa também. Então foi além de tudo, não queria deixar de dizer, foi um excelente jogo, como entretenimento, como demonstração do futebol brasileiro em relação à presença de público, ambiente no estádio. Só faltou o gramado, né? O gramado é um problema desse estádio já há algum tempo. Surpreende, mas infelizmente. E aí faz parte também da discussão, né? Porque tem 2 times jogando nesse estádio, eventualmente haveria um terceiro, né? Dependendo das decisões e de como essa situação pode ser solucionada. Eu sempre fico com a mesma pergunta. Eu queria que alguém me mostrasse um estádio no mundo onde o futebol é importante, como aqui no Brasil, em que 3 times jogam. Eu quero que alguém me traga isso e como é a situação do gramado. Mas tudo bem, essa é uma outra conversa. Um grande jogo, ótimo jogo, emocionante até o final, aberto, bem jogado, bem disputado. Foi muito bom ver esse clássico hoje no Maracanã. O Vasco já teve muito mais problemas do que tem agora, né? Ele tinha um problema do abismo matemático. Houve um momento desse campeonato, claro que com muito mais rodadas a se disputar, mas a situação do Vasco era desesperadora na virada do turno, quando o seu técnico fala não vá barrar. E tinha o problema, que são os 2 problemas de todo mundo nessa situação, é a matemática e o futebol. O Vasco tinha um abismo matemático e não mostrava futebol. Isso. Hoje esse abismo não existe. E o futebol está aí. E o futebol do Vasco está aí. E, professor, até essa questão do futebol, né? É muito louco porque
Foi um Vasco que ele chega, o Ramon Dias chega e ele constrói muito como é a lógica, pelo menos ela faz sentido para mim. Primeiro você estanca, para de tomar gol, organiza, arruma a casinha lá atrás e aos poucos você vai soltar. E você vê o trabalho do Vasco realmente se desenvolvendo. Porque quem olhava para esse confronto hoje pensava, o Flamengo vai ficar com a bola, o Vasco vai, que nem contra o Fluminense, que nem nos outros clássicos, sair rapidinho e tentar dar uma estocada, machucar o adversário. Não. O Vasco hoje, e até rolou até isso no ex-Twitter, que eu falei, tava uns 20 minutos de segundo tempo, eu falei, gente, independente do resultado que aconteceu hoje, e aí foi uma boca meio maledita, porque eu falei, saiu o gol do Flamengo. Pelo amor de Deus, hein, Renatinho? Falei, independente do resultado, esse já é um Vasco numa outra fase de construção dessa comissão técnica. É um Vasco que coloca a bola no chão, que joga, de um treinador que teve sacadas hoje, muito importantes, porque assim, ele se ligou que no jogo anterior o Payet pelo lado não estava rolando, e aí, hoje ele ia ter o Payet para pegar só o Wesley, que é uma fumaça, o moleque não para de correr um minuto. O que ele fez? Ele mudou toda a estrutura do time, ele colocou o Paulinho Paula lá do lado direito como um ponta-volante, com o Ayrton, que muitas vezes trabalha um pouco mais por dentro, e trouxe o Peck, que é um operário, um trabalhador, um moleque que deixa tudo dentro de campo, e deixou o Payet fechando a dupla de volantes do Flamengo. Ficou o Payet e o Praxedes pegando o Thiago Maia e Pulgar. Então, a gente está falando de um treinador que, de verdade, quando chegou, eu falei, é um cara experiente, eu escutava dos argentinos, é um cara que vai tentar mudar e tal. Mas, assim, você vê conteúdo também no jogo, você vê a preparação para uma partida. Porque você mudar... A gente está falando de uma mudança, você não troca jogadores, mas você troca um funcionamento de uma estrutura de 3 atletas. Que é muito relevante para uma equipe de futebol, de um jogo para o outro, você mudar a posição, função de 3 atletas. E faz isso e faz bem. O Vasco, ele teve o seu grande momento de baixa foi os 15 minutos finais do primeiro tempo, que baixa um pouco a intensidade. Agora, é um time que compete. Eu vou te falar, o Vascaíno, acho que desde a chegada desse time, acho que ele tem orgulho. É um time que compete, é um treinador que consegue mobilizar. E ele é muito bem com as palavras. O Ramon vai muito bem. Você vê o compromisso dos jogadores, né? Alguns com pouquíssimo tempo de clube, como o chegaram de Europa. O próprio país. Sim. Fez uma janela hoje, cada vez que ele pegou na bola, alguma coisa boa aconteceu. Então, mas essa janela seria competente de acordo com o que o André falou. Se esses caras estivessem dispostos. Porque assim, ninguém questiona a qualidade do Payet, a trajetória de um Medel, por exemplo. Pô, o Medel tem uma trajetória... Agora, esses caras iam vir aqui pra... É mais que uma janela de jogadores. Mas não dá. É uma janela de homens, né? É isso. No sentido profissional da palavra. O Verratti deu uma outra... Isso. O Verratti é tudo que a gente achava que o Pedro Raul fosse. Né? O próprio Medel, com a experiência... O Paulinho, surpreendendo, um dos melhores. Pra mim é o melhor jogador do Vasco. E o Payet, que é um cara fora, né? Hoje o primeiro tempo dele foi... que ele sobra no futebol brasileiro. Claro, nas limitações físicas, da idade. Mas ainda é um cara que você dá a bola, ele consegue fazer o gol da vitória contra o Fortaleza ali, do jeito que fez. O Vasco não tinha um jogador assim no primeiro turno. O torcedor do Vasco, embora vendo o time na zona do rebaixamento, né? Ele olha para frente e tem uma perspectiva positiva pelo que o time está apresentando, pelo que o time está jogando. E o torcedor do Flamengo, Birner? Porque esse aí o Tite chegou, 2 vitórias contra o Cruzeiro, no clássico contra o Vasco. O time agora está a 9 pontos do líder do campeonato. O Botafogo deu uma tropeçadinha em casa nesse jogo confuso, que faltou luz e tal. Foi completado hoje o jogo. Que jogo? 1-1. 1-1 com o Atlético Paranaense. Foram 2 e não foi nenhum. Exatamente. Já acabou esse jogo? Eu não entendi muito bem. Acabou. Empatou. Qual a perspectiva desse Flamengo do Tite? Você já vê diferença em apenas 2 jogos? Já é um Flamengo diferente daquele do Sampaoli? Assim, eu acho que o Flamengo está passando por uma grande peneira. Porque o time do Flamengo era um time que os jogadores tinham a posse do elenco, né? Alguns jogadores. E eu nem acho que eles conversavam, olha, nós vamos fazer isso. Não. Era uma coisa que fazia os jogadores serem tão grandes, que qualquer técnico ficava em situação desconfortável quando ele tinha que tomar algumas decisões. Por algum motivo, depois da chegada do Tite, isso tem a ver com o tamanho do Tite, mas acho que também tem a ver com a campanha do Flamengo e outras questões. Essas primeiras 2 partidas mostraram jogadores com uma outra postura. E qual é a grande questão? Ninguém duvida que o Arrascaeta pode resolver jogos com a bola.
né, que o Gerson resolve jogos com a bola, né, que o Pedro resolve jogos com a bola, né, o Pedro muitas vezes até desanimado, até a chegada do Tite. A questão, e outros jogadores, a questão é o que eles fazem sem a bola. Sim. Né? Como eles se comportam quando eles não jogam, ou quando eles jogam só uma parte do jogo, quando eles saem de campo ou quando eles começam no banco de reservas. Está posta uma situação, para mim, muito clara, em que o treinador toma o controle do elenco. A diretoria dessa vez não vai deixar a coisa mudar, independentemente de resultados, porque ela tem uma eleição no final do ano que vem e ela precisa, para ganhar a eleição, de um trabalho estável e de resultados, e ela tem um treinador que é capaz de fazer a reformulação que o elenco precisa. O treinador está entendendo ainda, eu tenho certeza que a gente não sabe tudo o que ele precisa fazer para o Flamengo ter um elenco capaz de entregar o tipo de jogo que ele quer no ano que vem. E por isso eu falo que os jogadores estão se apresentando por uma grande peneira. Principalmente os jogadores mais renomados. Sim. Principalmente os grandes jogadores, os jogadores históricos do Flamengo, que continuem ou não no elenco na próxima temporada, continuarão sendo jogadores históricos, enormes, campeões de Libertadores, campeões brasileiros, campeões de Copa do Brasil, jogadores que têm uma marca muito pesada no clube, mas não significa que eles vão ser jogadores que o clube precisa no próximo ano. E eles precisam mostrar para o treinador, caso queiram ficar no Flamengo, caso essa seja a prioridade desses caras, que eles servem para isso. E eu vejo uma postura diferente nesse aspecto. Um time taticamente ainda com problemas. O jogo aberto, como foi hoje, em muitos momentos, não é um jogo do time do Tite. Não é um jogo que o Tite gosta. O Tite gosta de um time que marca bem e ataca bem. O time hoje não marcou bem, deu muito espaço para um Vasco, que hoje é mais bem treinado. Obviamente porque o treinador está lá mais tempo, mais preparado que o time do Tite. O Tite mal teve tempo para fazer as coisas. Uma janela de transferência, uma janela de data FIFA. Sim. 2 jogos, né? Na sequência. Jogos que eram treino. jogos razoavelmente perigosos, né? Um clássico hoje contra um time bem preparado, em alta, como vocês disseram aqui, eu concordo totalmente com o que vocês falaram sobre o Vasco. E aí o Flamengo, ano que vem, tem a perspectiva de ser uma equipe capaz de ganhar qualquer coisa que vá disputar. Esse ano, a briga, por enquanto, é para ficar com uma vaga direta na Libertadores. Tem que olhar o que o Botafogo vai fazer, tem que ver o tamanho da evolução da equipe nesse ano. Por enquanto, a perspectiva é de vaga direta na Libertadores. Se ela mudar ao longo da competição nas últimas 10 rodadas, a gente fala, mas se eu falasse que hoje a perspectiva é do Flamengo ser campeão, eu estaria jogando para a torcida. Beno, essa peneira que você detecta, então Peneira- não é uma peneira técnica, como pode estar imaginando o torcedor, é uma peneira de empenho, né? Sim. E de capacidade O que física você de vai me entregar o entregar, jogo. né? Isso. Por exemplo, o Gabigol tem ficado na reserva. Tudo bem, porque joga com o Pedro e Gabigol, o Tite falou, até dá, mas acho que ele falou politicamente. E acho que algumas Eu vezes... falei que não ia. Lembrando que o Bruno Henrique vai ficar, hein? Algumas O vezes... Bruno Henrique vai ficar. Outra boa notícia. Outra hoje. ótima notícia Algumas do vezes é Flamengo. possível que eles joguem juntos, mas constantemente é improvável. A não ser que o Gabigol passe a ser um jogador que nunca foi, que vai jogar de lado de campo, que seja capaz de marcar avanço de lateral, fechar espaço, jogar por dentro quando é necessário. Ele precisa se reinventar. Com como Jesus ele jogador. não chegou perto disso? Não, era outro jogo. Era outro jogo. Eu acho que ele entregava. Não, é outro jogo. É um jogo de pressão, cena de bola, um jogo físico intenso que esses Ele jogadores tava não nessa. conseguem mais fazer na quantidade, né, hoje em dia. Mas ele estava nessa. E ele é jovem, ele é um jogador jovem. Ele pode Mas para esse jogo perfeitamente fazer funcionar, o Bruno Henrique precisa fazer também, o centroavante precisa fazer, o Arrascaeta precisa fazer. O Arrascaeta é outro. O Arrascaeta é um jogador que eu tenho dúvida. isso. Tecnicamente, Arrascaeta não vai fazer. Eu acho que num tô aqui ranking aplaudindo. aí, eu acho que é o sem menos. bola, E não sem bola também, extra-campo, muita coisa, Mas o muita lesão. joga muito, tá? William- Muito. Você tá aplaudindo aqui. O William perguntou como está o torcedor do Flamengo agora, né? E assim, a mesma dificuldade que existe para falar como está o torcedor do Vasco, porque né, cada um é cada um. Mas eu vejo uma boa possibilidade da torcida do Flamengo, após essas duas partidas com o Tite Otimista. e o time atuando como atuou e os jogadores se comportando como se comportaram em campo. Você vê depois dos gols, né? Hoje tem uma imagem linda do Rossi comemorando o gol do Gerson. sim. O Rossi é um jogador de pouco tempo de casa, né? Ele foi contratado, mas ele só chegou depois. Havia uma dúvida porque o treinador era um treinador que exige dos seus goleiros o jogo com os pés, e o Rossi não necessariamente tem isso como ponto forte. Mas aí hoje ele é o goleiro titular, o Tite tem Foi fundamental hoje. tem uma outra ideia de futebol. O Rossi fez uma grande defesa hoje num lance de cabeça dentro da área.
e ele comemora o gol do Gerson de uma maneira efusiva. Isso pode ser particular, um jogador argentino é uma outra coisa, mas também, se o clima estivesse horroroso, eu não sei se seria assim. Acho que esses pequenos sinais, eles não garantem nada, mas eles ajudam a compor um cenário. Então, acho que o torcedor está esperançoso, porque hoje, após essa rodada, o Flamengo já se aproximou 2 pontos, ele está longe ainda, mas uma coisa Será que dá, André? Então, uma coisa é... Não dá para responder, mas a gente vamos falar sobre... muito do Botafogo. Vamos falar sobre olhares, ângulos. Uma coisa é o Botafogo, que também ninguém sabe se isso vai acontecer ou não, começar a perder pontos de novo, como aconteceu no período do Bruno Lage, e a equipe que se aproxima é o Red Bull Bragantino. Outra coisa a equipe que se aproxima é o Flamengo. É totalmente diferente em termos de como o time que está se sentindo perseguido administra essa situação. Se for o Flamengo, é um tipo de medo. Se for o Red Bull Bragantino, eventualmente até o Palmeiras, por causa da diferença de rivalidade, é uma outra coisa, eu imagino, muito mais tranquila, ou menos intranquila, porque não é fácil. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo, nesse momento, ele está percebendo o seu time sendo resgatado do ponto de vista competitivo, numa temporada que até agora foi muito ruim. E está todo mundo olhando para frente. Concordo com o que o Vitor disse a respeito dessa peneira, desses testes, entre aspas, né? Vai lá fazer um teste. Não é exatamente assim, mas existe essa necessidade de se mostrar, né? Pensando no ano que vem. Mas acho que tem uma coisa que o Dorival, quando assumiu para resgatar a temporada do ano passado, não era uma experiência. Ou a coisa funciona agora ou nós vamos perder o ano. Ninguém sabe o que vai acontecer em 23,